A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que irão escutar esta pregação em áudio, este estudo bíblico. Eu sou o cooperador Jonathan Ricardo Dias e você que está escutando esta palavra, seja impactado pelo poder do Espírito Santo, seja impactado pela unção do Espírito Santo. Abra o seu coração para esta mensagem que será pregada e deixe o Espírito de Deus ministrar ao teu coração durante esta mensagem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos diz o seguinte, na verdade a partir do verso 6, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos de número 6 e 7, que dirá assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O tema dessa mensagem é: a oração em línguas cura toda a ansiedade e todos os problemas emocionais. Você passa o dia estressado, sobrecarregado e nervoso? Você não é o único, mas o Senhor te deu uma poderosa arma, literalmente de fogo, para queimar toda a sobrecarga maligna. E talvez você me pergunte qual é essa arma, e é a oração em línguas. Nós não sabemos pedir como se deve pedir. Não sabemos como se deve pedir, como vai dizer Romanos 8, 26. Que dirá o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos pedir, e ainda quando pedimos, nós pedimos mal, conforme vai dizer a carta de Tiago, a Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, a partir do verso 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelechas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando se é dito que o Espírito geme por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras, significa que Ele está levando através das línguas, como você queira chamar, línguas estranhas, língua sobrenatural, nossos sentimentos diante de Deus. Quando você se sentir mal, não vá para a rede social descarregar sua ira, xingar seus colegas de sua casa, da sua escola, do seu trabalho, do que quer que for. Ore em línguas. Ore em línguas. Paulo diz aos Efésios e a nós hoje, que Efésios significa desejáveis, a igreja dos sonhos de Deus. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 29, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E graça, né, no original é sozo, no grego, no original da Bíblia, edificação, salvação, cura, poder. Paulo também diz no mesmo capítulo sobre a direção do Espírito Santo, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E como podemos evitar isso? Através da oração em línguas. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Efésios 6, 17 em diante diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que me possa falar dele livremente, como me convém falar. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, conforme vai dizer em 1 Coríntios 14:4. 1 Coríntios 14:4 nos dirá o seguinte: o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, o que libera o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração através das línguas, só que agora na congregação, em seu idioma edificado, edifica a igreja. Jesus chamou todos os cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Em São Mateus 11:28, quando Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E prometeu que rios de água viva fluiriam do interior daqueles que crescem. Como está em São João, capítulo de número 7, versículos de número 37 em diante, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esse rio é o mesmo rio de Ezequiel capítulo 47 e Apocalipse 22:1, que diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, cujas águas onde passam curam o que está morto, conforme está em Ezequiel 47:9. E como esse rio flui? Através da linguagem sobrenatural do Espírito. Quando você ora em línguas, orar em línguas não é orar no seu espírito, na sua força, mas orar no poder e na força, na dependência do Espírito da graça, suplicando sobrenaturalmente, conforme está lá em Efésios 6:18 que lemos, em Hebreus 10:29, que também dirá o seguinte a respeito: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui fala do Espírito Santo. É orar apoiado no Espírito. Também tem a passagem de Zacarias 12:10, se você quiser conferir no seu lar. Pois você fala o que você não entende e até o que você não vê, mas no seu espírito fala mistérios e coisas pela fé e não pela sua visão, chamando à existência coisas que não existem, conforme está em 2 Coríntios 5:7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. E Romanos 4:16 ao 25 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou
para a nossa justificação. Agora um pouco de ciência. Pesquisas médicas da Universidade Oral Roberts detectaram, fazendo alguns testes, que se uma pessoa que ela ora em línguas, e isso está na pregação do Joseph Prince, Benefícios da Oração em Línguas, também tem um vídeo no YouTube sobre o dom de línguas e a ciência. Um doutor chamado Ross Peterson, ele faz testes que se uma pessoa que ora em línguas tem seu estresse baixado imediatamente. Colocaram uma pessoa que ora em línguas, um muçulmano, um budista, um ateu, várias crenças, e aquele que orava, e até um cristão que não orava em línguas, e aquele cristão que orava em línguas teve o seu nível de estresse baixado imediatamente. E outra coisa, os seus 90% do cérebro, porque nós sabemos que só 10% do nosso cérebro funciona, os 90% que estão mortos no nosso cérebro foram do nada ativados. O ser humano está constatando algo que a Bíblia já dizia há mais de 2000 anos atrás. Paulo dirá na carta aos Filipenses, nesta que hoje é conhecida como chamada a Carta da Alegria. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso na Nova Almeida atualizada. Quando você ora em línguas, é manifestado em você o Deus de toda a paz, conforme está em 2 Coríntios 13, 11, que diz a santa palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Mas nós só conseguimos viver em paz quando estamos no Espírito. Filipenses 4:9, que vai dizer o seguinte, Filipenses 4:9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E a paz do próprio Deus, conforme está em João 14:27, em que Jesus, dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele diz: a minha paz vos deixo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em Filipenses 4:6, conforme lemos, você não conseguirá parar de ser boca suja, de ser respondão, pelo seu próprio esforço. É pela graça, é pelo poder de Deus que flui em nós, na nossa fraqueza. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 8 e 9, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, falando do espinho na carne. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meu amado, se você tem sofrido uma sobrecarga e estresse e desencadeado até problemas no organismo por causa do dia a dia, eu te encorajo ao que eu chamo de desafio da oração perseverante. Comece hoje a orar 15 minutos em línguas, 21 dias, mas sem ficar olhando para o relógio. Se desligue desse mundo que jaz no maligno, conforme vai dizer em 1 João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e em que Ele é o Deus desse sistema, conforme está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
e príncipe das potestades do ar, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se desligue um pouco do Facebook, do YouTube, do WhatsApp e converse no privado de Deus. Ore em línguas, converse em grupo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Esqueça um pouco quem simplesmente te dirá que não pode fazer muita coisa e fale com aquele para quem nada é impossível, conforme está em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz o seguinte: Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Você pode ser curado hoje, sem necessitar de psicólogos, psiquiatria, neurologistas e psicotrópicos. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Em 1 Coríntios 1, 18, diz que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 21. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No verso 22, porque os judeus buscam sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. No verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E no 3,19 diz o seguinte: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Por isso, comece hoje a orar em línguas. Isso faz parte do Grace Box, do pacote da graça. Desfrute das riquezas insondáveis de Jesus Cristo para a sua saúde hoje. E comece a orar no Espírito. E termino com Efésios 3:8. Efésios 3:8, que diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Efésios 3:8 ao 12. Em Romanos 9:24, Romanos 9:24, que diz assim: a partir do 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como diz também em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E quero terminar com Colossenses 2, no capítulo 2, versículo 1
ao 3, que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Termino estas palavras, termino esta pregação dizendo: creia, a tua fé em Jesus Cristo te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te conduza em vitórias. Um grande abraço do seu amigo, irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Paz seja convosco. Amém e amém.